quando surge um assunto polêmico, o que você faz? Fica com a turma, se posiciona ou decide ficar quieto? Zedequias decidiu não decidir, mas isso já foi uma decisão. Ah, você estava esperando outra encenação hoje, né? Não. Eu decidi não fazer com outra porque a última foi muito dolorida. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Queremos agradecer porque nós passamos de 1000 inscritos. E você fica com a gente até o final deste vídeo que você vai conhecer quem serão os ganhadores das 2 canecas que nós vamos sortear hoje. E o nosso abraço vai para a classe Mensageiros da Fé da Pitanguinha, em Simões Filho, Bahia. Aproveita, se inscreve aí no canal. E se você já é inscrito, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. A gente gosta muito de interagir com vocês. E agora, vamos para o vídeo. Cercado e dominado. Esse é o título da lição dessa semana. As informações dessa história estão em 3 livros diferentes da Bíblia. Você pode encontrar essas informações no segundo livro de Reis, no capítulo 25, no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, e no livro de Jeremias, nos capítulos 37 a 39. E também no livro Os Ungidos, no capítulo 37. A lição desta semana mostra como é importante ter coragem de tomar decisões sérias, principalmente quando você está em posição de liderança. O rei Zedequias tinha 2 opções: se submeter à Babilônia. Ele talvez tivesse uns 32 anos quando isso aconteceu e ele poderia então viver em paz o restante do tempo que ele tivesse de vida. Ou resistir e sofrer com as consequências. Mas Zedequias decidiu ficar esperando por uma opção melhor e aí foi tarde demais. O sábio Salomão deu um conselho que se encaixa perfeitamente nessa situação. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Vamos contextualizar? Vamos sim. No 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor e seu exército marcharam contra a cidade de Jerusalém e a cercaram. Eles construíram rampas de ataque ao redor da cidade, e esse cerco durou aproximadamente uns 2 anos e meio. Aconteceu que durante esse período, o exército egípcio veio socorrer Judá. Os babilônios aparentemente deixaram o cerco para perseguir o exército egípcio. Zedequias ficou cheio de esperança, achando que as promessas de Deus contra Judá não se cumpririam. E ele teve a cara de pau de procurar ainda Jeremias e pedir que o profeta orasse em favor da nação de Judá. Realmente, é muita cara de pau, não é mesmo? Mas a mensagem que Jeremias tinha para o rei Zedequias não era aquela que ele queria ouvir. Ele diz que eles não deveriam se enganar, nem que eles derrotassem todo o exército babilônio e soubesse apenas homens feridos, esses homens se levantariam e queimariam a cidade. E todos aqueles que ainda estavam em Judá seriam levados como escravos. Parece que quanto mais eles resistiam, pior ficava o castigo. E aquilo que eles não aprenderam em tempos melhores, agora teriam que aprender por meio de dificuldades e provações. Mateus, tem uma curiosidade muito interessante que o livro Os Ungidos apresenta a respeito da Arca Sagrada, a Arca da Aliança. Algumas pessoas fiéis que estavam ainda em Judá levaram em consideração as palavras de Jeremias e elas então decidiram esconder a Arca Sagrada para protegê-la das crueldades dos inimigos. É importante lembrar que nessa época era comum, quando um povo conquistava outro, trazer símbolos e objetos que lembrassem o Deus daquela nação, como uma espécie de troféu. E esse povo, eles eram tão zelosos pelas coisas de Deus que eles esconderam a arca numa caverna. E Ellen White nos diz que essa arca permanece escondida até os dias de hoje. Voltando à história. Bem, Jeremias havia feito tudo o que ele podia. Para ele, a missão dele ali já havia se cumprido. O rei não queria ouvir. Os líderes também não deram ouvidos à sua mensagem. Ele então decidiu deixar Jerusalém e ir até sua terra natal. Quando ele estava cruzando o portão de Benjamim, o capitão da guarda o prendeu. E ainda o acusou de traição, dizendo que ele estava indo para se aliar com os babilônios. Dá para acreditar nisso? Depois de tudo que Jeremias fez, ainda foi acusado de traição. Jeremias tentou se defender, dizendo que isso não era verdade, mas não deram ouvidos a ele. Eles levaram eles a uns oficiais que estavam furiosos. Desaforo, né? Eles ainda deram uma surra
no profeta e o prenderam numa casa que havia sido separada ali para ficar como prisão. Zedequias ficou sabendo de tudo isso. Ele queria acreditar que as coisas ainda dariam certo, mas ele não teve paz. Então, em segredo, na surdina, ele mandou chamar o profeta Jeremias e perguntou se Deus tinha uma mensagem para ele. E o profeta disse que tinha sim. Você sabe qual mensagem era essa? A mensagem era que o rei iria sim ser entregue nas mãos dos babilônios. Essa era uma péssima notícia. Então, nessa situação, Jeremias perguntou ao rei: onde estão os seus profetas que previram todas as coisas boas, dizendo que a Babilônia não iria nos atacar? Onde estão eles agora? Jeremias continuou insistindo com Zedequias. Ele sabia que ainda haveria oportunidade, ele poderia ainda salvar a sua vida e a vida do povo. Mas Zedequias ouvia, mas ele não tinha força moral. Ele ficava sempre vacilando. A palavra no hebraico para vacilar significa manquejar. Alguém que manca ou vacila não é alguém que não consegue andar, mas é aquele que quase anda corretamente, só que não. Para a gente entender um pouquinho a ilustração disso, é como uma pessoa tentando se equilibrar com os pés em duas canoas diferentes. Pode tentar, mas não vai conseguir. Chega uma hora que a pessoa tem que se decidir de que lado ela vai ficar. E é aqui que nós vemos a diferença entre Jeremias e Zedequias. Mesmo correndo o risco de perder a própria vida, Jeremias se manteve firme na palavra e na vontade de Deus. Mesmo tendo sido maltratado, preso, jogado num poço, espancado, humilhado, ter sido motivo de zombaria, ele não vacilou. E agora, com lágrimas nos olhos, ele dava sua última mensagem ao rei Zedequias. Zedequias, por sua vez, ficou com vergonha de reconhecer que poderia ter errado. E ele pensou: o que o povo vai dizer? Afinal de contas, eu sou o rei. Mas bastava ele ter olhado para tudo que já havia acontecido e que Jeremias já havia profetizado. Se tudo até ali havia acontecido, por que o restante não iria acontecer? Mas, infelizmente, veja como o livro Os Ungidos descreve essa situação. O rei não voltou atrás. Ele decidiu seguir o conselho dos falsos profetas. Por medo, tornou-se escravo da opinião pública. Ele não tinha intenção alguma de fazer o mal, mas também não tinha coragem de ficar do lado do direito. Se Zedequias tivesse mudado de atitude e aceitado a verdade e se submetido à vontade de Deus, o povo teria aceitado também. Aqueles que vacilavam na fé teriam se posicionado para fazer o que era certo, mas a atitude de rebelião contra Deus e seus profetas teria suas consequências. E é exatamente sobre isso que nosso texto-chave da semana nos fala. O Senhor advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Babilônia veio com tudo para cima de Judá e varreu a cidade de Jerusalém como uma avalanche, destruindo tudo e queimando inclusive o templo sagrado. E o que aconteceu com os personagens dessa história? Zedequias, que em sua covardia tinha tanto medo de morrer, foi capturado quando tentava fugir de Jerusalém e viu seus filhos sendo mortos diante dele antes de ser cegado. Ele então foi levado para Babilônia e lá foi executado. E Jeremias, o que aconteceu com ele? Bem, Nabucodonosor soube exatamente o que o profeta tinha feito e todo o empenho que ele teve para alertar o povo de Judá. Então ele mandou presentes, mandou que o comandante da guarda o libertasse logo que Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, e ele permitiu que Jeremias escolhesse onde ele queria viver. Foi depois disso que Jeremias escreveu o livro de Lamentações, que muitos acham que são apenas reclamações do profeta, conhecido como profeta chorão. Mas é nesse livro que nós encontramos textos muito lindos, como este aqui. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Lindo, lindo esse texto, né? E foi exatamente isso que Jeremias tentou fazer o povo entender. Todas as oportunidades foram dadas porque Deus é misericordioso e só quer o bem dos seus filhos.
Diante disso, só nos resta decidir, só nos resta escolher obedecer a Deus ou não. Não existe posição neutra quando a vontade de Deus já está revelada. Não existe um muro largo onde você possa andar por aí. Não existe uma área cinzenta onde você está isento dessas coisas. Lembre-se, aquele que não ajunta, espalha. É loucura virar as costas para os conselhos de Deus e achar que é melhor a sabedoria humana. Nada de achar que sabemos mais do que Deus, de fazer as coisas para agradar os outros, para ficar de bem com eles, para fazer parte do grupo ou até mesmo para parecer corajosos. Às vezes a gente até se coloca em risco quando a gente toma essa atitude. Nós temos a preciosa palavra de Deus e as palavras dos seus profetas para nos conduzir para os caminhos certos, pelo caminho da vida. E aí, Mateus, vamos ao sorteio agora? Sim, muitas pessoas cumprindo todas as regras para participar do sorteio não tiveram nenhuma dificuldade em obedecer. E isso agora merece uma recompensa. Então tá aqui, olha, aqui estão os nomes, a gente vai até agitar aqui, né? Mateus, você tira um e eu tiro outro, tá bom? Vamos ver quem vai ser o primeiro ganhador ou ganhadora dessa caneca. E a primeira ganhadora é Gisele Cerqueira. Opa, olha aí, Gisele, parabéns! A caneca vai chegar até as suas mãos, ok? Agora é minha vez. Segura aí, agita, agita, vamos lá. Ah, é uma base. Base Atalaia, eu acho que é a Associação Bahia Norte. Tá aqui. Então vai para a base, né? E não sei se vai enfeitar a classe ou se eles vão depois sortear entre eles quem vai ser o felizardo que ficará com essa caneca. Parabéns aos ganhadores dessa caneca. Agora fique aí ligado para o próximo desafio que nós iremos fazer. Tchauzinho, até a próxima. Até mais.